Para essa segunda aula, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Vamos lá, nós vamos para o livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 17. E eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, tá bem? Essa aqui é a nossa tela. Muito bem. Eu vou colocar aqui. Para que a gente possa acompanhar. Então, segundo aqui o Evangelho de João, capítulo de número 17, quero convidar você à leitura da palavra de Deus. E também a orarmos, né? Que é fundamental, é importante para esse nosso processo. Afinal de contas, nós estamos falando de um discipulado cristão completamente fundamentado e embasado na palavra de Deus, e, portanto, sem a sua ajuda, nós não conseguiremos. Amém? Convido você a orar, em nome de Jesus. Graças a Deus, eterno Deus e bondoso Pai, muito obrigada, Jesus, por seu amor, por sua bondade, por sua graça e por sua misericórdia. Eu peço que o Senhor fale conosco de uma forma muito simples e especial, e que no nome santo de Jesus, a tua palavra fale ao nosso coração, de uma maneira simples, de uma maneira especial, mas de uma maneira profunda, porque a tua palavra, Senhor, ela é verdade, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e tudo, Senhor, que nela está registrado, Pai, nós pedimos ao Senhor, para que assim possamos viver segundo estas verdades, para a glória e o louvor do teu nome. É no nome de Jesus que nós assim oramos e já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Texto de João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 3, ele diz assim para nós: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o propósito, o nosso tema dessa aula, então, é qual o propósito dessa jornada de aprendizado? Então, nós vamos aí, olhando para esse texto de João, capítulo 17, nós vamos descobrir uma coisa importante, que a palavra do Senhor vai nos dizer que o propósito é conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo, o enviado de Deus, o seu Filho, portanto. Então, não existe cristianismo sem Cristo, não existe cristianismo sem cruz, não existe cristianismo sem a redimissão e sem a redenção. Não existe cristianismo sem uma entrega, né, na pessoa do Senhor Jesus. E o próprio Senhor Jesus disse, a vida eterna é esta, que conheçam ao Senhor, o Pai, o Deus, o Todo-Poderoso, e ao seu Filho a quem enviaste. Então, nesse propósito dessa jornada, desse nosso discipulado, dessa jornada cristã, ele tem um propósito, conhecer a Deus. E não podemos dizer que conhecemos uma pessoa porque conhecemos o seu nome, porque conhecemos onde ela mora, porque temos os seus dados, ou porque conhecemos um pouco da sua história. Conhecemos uma pessoa sempre por conta do relacionamento que temos com ela. Porque nos relacionamos com ela, sabemos quais são os seus sonhos, seus propósitos, sabemos o que ela pensa a respeito das mais diversas coisas, como ela reage, o que agrada e o que desagrada. E assim somos nós com o Senhor. Conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo, é mais do que ler a Bíblia. É mais do que conhecer a sua palavra. É conhecer o Senhor da palavra. E então aqui fica um convite para essa jornada maravilhosa. Conhecer a palavra do Senhor e o Senhor da palavra. Amém? Nessa caminhada nós precisamos entender que o Senhor vai nos direcionando para esse conhecimento através do Senhor Espírito Santo. No Evangelho de João, capítulo de número 14, nós temos o texto que vai nos dar essa fundamentação. 14, 26, então vai dizer para nós assim:
Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que ele lhes disse. Então, nós temos aí o Espírito Santo como nosso professor pessoal. Além de mim, aqui, né, fazendo essa intermediação com a aula, com a disciplina, com os conteúdos, você tem o Espírito Santo. Ele é o nosso tutor pessoal. Ele é o nosso professor. O texto nos diz que ele é também conselheiro. E o conselheiro é aquele que sabe nos dar conselhos. Ele é aquele que vai nos guiar por essa jornada e vai nos dar entendimento daquilo que é real. A palavra do Senhor diz que aqueles que são espirituais conseguem entender e discernir as coisas espirituais. Por isso, o Espírito Santo é o seu professor. Convide-o. E é importante que você confie naquilo que ele vai lhe dizer. Outro aspecto desse conhecimento, desse propósito, desse crescimento, é também a Bíblia Sagrada. 2 Timóteo 3,16 vai nos dizer que, então, ela é o instrumento, ela é a fonte de autoridade para esse nosso propósito de trabalho, para esse nosso trabalho aqui. 2 Timóteo 3,16, o texto bíblico vai dizer para nós: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E aí ele segue, né, no verso 17, eu gosto muito desses dois textos, desses dois versículos, e o verso 17 vai dizer para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, para você estar apto à obra do Senhor, estar conhecendo o Senhor, toda a obra do Senhor, é necessário conhecer a sua palavra. E o instrumento, a fonte de autoridade desse conhecimento é a Bíblia Sagrada. Sim, existem bons livros, existem bons cursos, mas a Bíblia Sagrada é a fonte autorizada, é a fonte também de autoridade para esse conhecimento. O texto vai nos dizer ainda, né, em Pedro escreveu sobre isso, dizendo que o Senhor usou homens inspirados por Deus. Nenhuma escritura é de fonte própria ou de próprio intelecto ou de vontade própria, mas elas foram escritas porque Deus inspirou homens cheios do seu Espírito Santo para que pudesse registrar. E aí com isso a gente vê o quê, queridos? Deus se revelando ao homem. Deus quis se revelar ao homem, Deus quis se mostrar ao homem. E ele usou estes homens inspirados pelo seu Espírito para fazer esses registros, e esses registros são a autoridade máxima enquanto fonte de autoridade para nos ensinar. E isso é maravilhoso. Vamos seguindo aqui. Então, Jesus disse lá em João 14, vamos voltar lá para João. João 14, versículo de número 6, a palavra do Senhor vai nos dizer assim. E respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí, então, quando nós estamos olhando para esse texto, Jesus, ele disse: vou te mostrar o caminho, vou te dar um mapa, ou ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Obviamente que ele vem e responde para nós exatamente isso. Eu sou o caminho, vamos voltar aqui, a verdade e a vida. E então, com isso, nós vamos ter que, com essa colocação do Senhor Jesus, ele é aquele que vai nos direcionar nesta jornada de fé, nessa jornada de conhecimento. É necessário, então, que nós confiemos nele um dia de cada vez. Em Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 5, nós temos o Senhor chamando Abraão para uma jornada, para um algo novo, para um plano de Deus, para um propósito de Deus, né? Ele diz: Abraão, saia da terra e da terra da tua parentela, da tua terra e da terra da tua parentela, e vá para o lugar onde eu te mostrarei. Eu farei de ti o pai de uma grande nação. E aí, então, ele aceita esse convite,
diz o texto bíblico, e ele começa essa jornada com Deus um dia de cada vez. Vamos ler lá, Gênesis capítulo de número 12, para a gente ter o texto. Então disse o Senhor a Abraão: saia da tua terra, e do meio dos teus parentes, e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e te abençoarei, e te tornarei famoso, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, Deus não foi específico nesta jornada com Abraão. Ele não disse: olha, Abraão, você vai sair daqui, tá aqui as passagens, você vai para a rodoviária X, você vai pegar o ônibus tal, ou então você vai pegar a rota tal, a rodovia, né? Ou então este caminho que vai assim. Não, Deus não foi específico, é uma das colocações. Quanto Deus foi específico com ele? Assim como Deus não foi específico com ele aceitou esse convite, ele fez essa jornada com Deus para que ele pudesse estar alcançando aquilo que era o propósito que Deus tinha para a vida dele, ser o pai de uma nação e nele ser benditas todas as famílias da terra. Olha que responsabilidade tremenda, né? E aí, então, o que ele fez? Ele confiou no Senhor e ele seguiu. E aí a pergunta para você é: você está pronto para seguir segundo esta vontade de Deus? Você confia em Jesus para guiá-lo um passo de cada vez, passos de fé, né, todos os dias? O que Deus quer fazer, o que Deus quer que você faça em resposta a esta colocação, a este versículo. E aí, então, eu quero pedir para que você esteja orando sobre isso, né? Faça uma pausa sobre esse momento. Converse com Deus sobre isso. Senhor, qual é o meu chamado? Né? Então, qual é o propósito? Eu quero sim, você confia no Senhor Jesus para guiá-lo, né? E no Espírito Santo enquanto seu professor, e na palavra de Deus quanto fonte de autoridade para guiá-lo um passo de fé por dia, um dia de cada vez, em direção àquilo que é o propósito de Deus para a sua vida? Você está começando a sua jornada com Cristo e às vezes é muito comum as pessoas virem, estarem em Jesus, estarem muito felizes, estarem empolgadas, estarem animadas e não para muito para pensar na sua jornada, o que Deus está fazendo na sua vida. Quero que você pense sobre isso. É uma mudança muito especial e que você tenha segurança nessa mudança de vida. É algo muito importante. É certamente a coisa mais importante, a decisão mais importante de toda a sua vida. Vamos seguindo aqui. O segundo ponto que nós vamos ver sobre essa revelação da vontade de Deus e qual é o propósito dessa minha jornada diante do Senhor. Então, nós vamos ter aí a seguinte colocação: Jesus é a revelação visível do Deus invisível. Então, no livro de João ainda, pode ver que João é um livro muito requisitado, né? Um evangelho bastante requisitado. Poderia dizer para você que é um evangelho não sinótico, mas, de fato, esse não é o ponto agora, né? Se ele é ou não um evangelho sinótico. Isso é para um outro momento da nossa. Muito bem. Então, nós vamos para esse segundo item, esse segundo tópico, que é Jesus e a revelação visível do Deus invisível. Então, eu convido você para ler João, capítulo de número 1, Evangelho de João, capítulo de número 1, do versículo 1 ao 5, ele vai dizer para nós assim: a princípio, ou no princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. E ele estava com Deus no princípio. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não o derrotaram. Lindo texto. Vamos ver, então, o que a gente traz por entendimento desse texto para nós. Nesse texto,
Primeira colocação que nós vamos ver lá no versículo 1 e 2, ele vai dizer para nós que, em outras versões, né, ele vai dizer, e o verbo era Deus, né? No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E isso mesmo, e o verbo estava com Deus desde o princípio. Então, quando a gente tem aqui a palavra, nesta versão que eu li, ou a palavra verbo em outras versões, a palavra verbo, o grego aqui nesse texto, né, quando ele está lá, a palavra era o verbo, ou a palavra, segundo esta versão, ele quer dizer que a colocação aqui é o termo usado aqui nessa versão, ou seja, lá em que versão for, é no sentido de dizer ou de designar que era o logos, né? A palavra, no princípio, era aquele que é a palavra, ou no princípio era o verbo. Essas duas colocações, numa ou noutra versão, a identificação no original é o logos, né? Vamos lembrar que o Novo Testamento ele é escrito em grego. E a colocação aqui, a palavra era logos. E logos, ele é a palavra, logos é a fala inteligente, é a ação inteligente, é a inteligência de Deus, é a ação de Deus, vamos dizer assim, de uma forma como que uma engenharia, como um processo de construção, de organização, de estruturação, de segurança para aquilo tudo que foi construído. Pensa na obra da criação, de como Deus criou, de como Deus programou, projetou tudo, e cada coisa no seu devido lugar, cada coisa com a sua função, tudo numa forma muito perfeita e muito harmônica. Então, isso é o logos de Deus, tá? Esse conjunto de obra, essa obra toda, ela é identificada pelo logos de Deus, essa criação de maneira perfeita, estruturada, ela tem essa designação. E, claro, também da pessoa de Jesus, como aquele que é a ação do Senhor. Deus fez o plano, o projeto da salvação, e Jesus veio e cumpriu. Ou seja, no logos de Deus, no conjunto completo, no conjunto da obra de maneira completa, Jesus é a perfeição, é aquele que vem e traz de forma cabal e eficiente a consumação de tudo aquilo que foi programado e projetado por Deus. Por isso, mais à frente, obviamente, lá na cruz do Calvário, ele vem e diz assim, tetelestai, ou seja, está consumado, está feito, está pago, está resolvido, está concluída toda a obra, tá bom? Então, Jesus é essa palavra, é o Logos de Deus. E isso é muito lindo. Eu amo esta palavra. Ela tem muito significado e muito sentido para mim, inclusive. Muito bem. O segundo ponto que nós vamos ver aí é como você sabe que ele está falando de Jesus. No versículo de número 14, ele vem e ele faz essa citação, né? O João, ele escreve lá, aquele que é a palavra se tornou carne e viveu entre nós. Ele é o unigênito do Pai, né? E vimos a glória, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, como é que nós podemos identificar que ele aqui, nesse texto de João, o evangelista estava falando da pessoa de Jesus? Porque no próprio versículo de número 14, ele dá para nós esse entendimento de que era a pessoa de Jesus, de quem ele estava falando aqui. O terceiro ponto de quando nós analisamos esses textos, vai estar lá as características do verbo. Quais são essas características, então, desse verbo que é Jesus? E aí ele vai dizer para nós lá a sua glória, as características do verbo. Ele se tornou carne, né? Jesus deixou a sua glória. Esse é um fenômeno que quando nós estudamos na teologia, existe um fenômeno chamado kenosis, que nós não vamos falar disso aqui, não é o momento para estudarmos isso, mas é o esvaziamento, né, da pessoa de Jesus, é o fenômeno da kenosis.
E aí, então, esse esvaziamento da pessoa de Jesus faz com que a gente reconheça isso. Ele se fez carne, ele deixou a glória, né? Por isso ele veio cheio de graça, e vimos a glória do Pai nele. Então, ele deixou a sua glória, se esvaziou da sua glória, ele se tornou servo. Filipenses capítulo 2, versículo 9, nos dá isso nesse passo a passo. Ele deixou a sua glória, se esvaziou da sua glória, da sua majestade, e se fez servo e habitou entre os homens. Então, é o fenômeno chamado de kenosis. E esse fenômeno deixa aí as características, né? O texto, o versículo 14, também dá as características. Ele se fez carne, habitou entre nós, e aí essa palavra habitou, a colocação é de que algo é temporário, é uma habitação, né? Lá no original, a palavra habitou aí, ela vai identificar uma habitação temporária. E por essa habitação temporária, nós temos alguns entendimentos, tá? Teologicamente falando, nós vamos ter a habitação temporária no corpo físico, enquanto homem, né? Nós temos a habitação também dele, e ele vai fazer uma prefiguração, ele vai trazer uma alusão ao período em que o povo de Deus habitou em tendas, tá? Que essa habitação temporária, habitação em tendas. Aí ele vem e traz essa alusão do tempo da peregrinação do povo de Deus no deserto, e que eles também estavam andando em terra estranha, em terra alheia, terra que não era deles, que eles estavam vivendo e vivendo em tendas, até que chegasse o tempo determinado para que estivessem vivendo na tenda definitiva, no santuário do Senhor. E aí, então, a palavra habitou aqui, ela tem essa característica, ela tem essa configuração. Lindo, gente. Coisa fantástica do nosso Deus. Traz essa característica, então, dessa habitação temporária dele enquanto templo. E também faz uma outra característica de habitação temporária, era o tabernáculo. Lembra? Se você já leu o Antigo Testamento, e você pelo menos já deve ter ouvido falar do templo, que era um templo móvel, que era o tabernáculo. E era no tabernáculo onde os homens cultuavam a Deus. E ali ele era também um templo, portanto, móvel, portanto, temporário. Caminhou com eles durante a peregrinação. E o templo móvel, que é o tabernáculo, quando a gente vai lá no estudo de Hebreus, nós vamos ter que ele era uma tipificação da pessoa de Jesus. Quando Jesus diz aí, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ele estava fazendo uma alusão de como o homem chega a Deus, certo? Ele está fazendo essa colocação. E no tabernáculo, ele trazia essa tipificação, onde ele falava ali do pátio, onde ele falava do santuário, e depois do santo dos santos, né? O lugar santo e o lugar santíssimo. Então, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, eu sou o caminho, o átrio. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, que era o lugar santo, e o lugar santíssimo, a vida. Então, é nesse sentido, o homem precisava caminhar, fazer esse progresso, esse processo, e ali, então, ele podia, quando ele entrava no Santo dos Santos, na verdade, o homem não entrava, ele era representado através do sacerdote, onde sacerdote fazia expiação pelo pecado, oferecia o sangue de um animal para cobrir, para perdão dos seus pecados, para expiação dos seus pecados, para que esse sangue derramado fizesse ali o que a gente chama de a expiação, né? Era uma tarja cobrindo o pecado para que esse não ficasse patente aos olhos de Deus. E isso é algo maravilhoso. Então, assim, Jesus estava ali prefigurado. As características do verbo, ele se fez carne, não ficou só na autoridade, não ficou só numa esfera intangível, mas ele se fez carne, habitou temporariamente, né, num corpo terreno, e também com essas outras características. Era cheio de graça e de verdade. E vimos a glória como se vê a glória do Pai. Maravilhoso. Por isso, no texto,
onde ele diz assim, olha, quando ele fala ali com Filipe, como assim, Filipe? Mostra-nos o Pai, né? Ele falou assim, não, quem vê a mim vê o Pai. Muito claro isso, tá certo? Isso depois da ressurreição. Então, nós temos essa colocação bonita e abençoadora do Senhor Jesus. Quais são, item número 4, quais são as duas grandes verdades do versículo 18? No versículo de número 18, nós vamos ter aí que ninguém jamais viu a Deus, mas ninguém jamais viu a Deus, mas Deus, o unigênito que está junto ao Pai, o tornou conhecido, né? E aí a gente tem essa colocação que eu fiz o comentário. Então, assim, ele era o Deus invisível e ninguém o via, mas na pessoa do Pai, ele passa a ser aquele que é visível, né? Então, vamos só pegar aqui João 14, que é aquele texto que eu falei. E disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E então ele respondeu, você me conhece, Filipe, mesmo depois de ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem vê ao Pai, quem me vê, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Então, ele estava falando exatamente disso. Tá certo? Ali, aliás, eu falei falei depois da ressurreição, foi antes, quando eles estavam conversando, Jesus fortalecendo os seus discípulos para aquilo que ia acontecer. Vamos lembrar que eles estavam falando, e esses discípulos até então, eles tinham pertencido, eles tinham vivido toda uma cultura religiosa dentro do judaísmo. E como cultura religiosa dentro do judaísmo, eles tinham toda essa questão do relacionamento com Deus, porque para o judaísmo, eles não reconheciam Jesus como um Deus, e não conheciam Jesus como um homem enviado por Deus, a não ser esses que estavam ali na convivência dele como discípulo, tá bom? Para os judeus, Deus é um único Deus, né? Diga ao Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Então, para eles, não existia um outro Deus, ou Jesus enquanto Filho de Deus. Na verdade, eles esperavam o Messias, mas eles não entendiam que o Messias viria na condição e na forma como Jesus veio. Ok? Muito bem. O quinto ponto vai dizer para a gente assim: o que o verso 4, então, nos ensina sobre Jesus? E aí, então, nós vamos olhar lá em João 11, 25, ele vai dizer assim: eu sou a ressurreição e a vida, né? Então, ele é quem? O verso 4, aqui de João, desse mesmo texto, ele vai dizer para nós, João capítulo de número 1, verso 4, vai dizer para nós, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Que na sequência, a palavra, o item de número 7 vai dizer assim, quais os tempos verbais, então, nós encontramos em João 1,5? E aí vamos lá. Então, nele estava a vida. E aí vamos observar João 1,5, que ele vai ter uma revelação muito bonita para nós. Ele diz assim: a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a derrotaram. E aí a colocação é: quais são esses verbos e por que desses verbos? Quais os tempos verbais que nós encontramos aí? A luz, né, ele vai dizer assim: a luz brilha ou resplandece nas trevas. E esse verbo resplandecer ou o verbo brilhar, ele está aqui no tempo presente do modo indicativo. E aí, então, e as trevas não prevaleceram contra ela, indicando que um verbo que está conjugado no modo do pretérito perfeito do modo indicativo. Ou seja, a luz resplandece quando, hoje, agora, ela está resplandecente, ela está resplandecendo, é um estado presente. E as trevas não prevaleceram quando, no passado. Então, ele deixa muito claro que houve uma conquista, que no passado as trevas tentaram prevalecer, mas agora
elas estão derrotadas e o resplandecer efetivo é o da luz, é o da vida, é o de Cristo. Não é lindo? E o que estes tempos, então, nos ensinam? O que ele ensina para você? Exatamente que houve já uma vitória. A conquista já está efetuada. Há uma vitória para mim e para você. Isso é maravilhoso. Graças a Deus. E como você pode ter, então, contato pessoal com esse Deus que é invisível? E a resposta, então, para nós é: nós podemos ter esse contato com ele através do Espírito Santo, por meio da palavra, por meio da oração. Existem outras formas. O próprio Deus se revela, né? Quando a gente lê o Salmo 19, nós vamos ver a revelação de Deus de uma forma muito ampla. O Salmo 19 diz que um dia faz declaração a outro dia, uma noite faz declaração a outra noite, sem ruídos nem fala, se vê o seu esplendor, a sua glória manifesta. Então, a gente pode perceber Deus nos eventos, a gente pode perceber Deus na natureza. Quando você olha para o mar, você vê aquela imensidão de águas, como é que a gente não pode reconhecer Deus na sua criação? A gente vê toda a variedade de tudo que existe, né? Tanto no reino animal como vegetal, cores, cheiros, sabores, enfim, formas de sobrevivência e vivência, de ecossistemas, e como não reconhecer que toda essa diversidade de fauna, de flora, de pessoas, de existências, enfim, de uma forma geral, como não reconhecer a presença de Deus e o seu poderio, ok? Vamos seguir, então, agora para o nosso terceiro ponto dessa lição. Então, Jesus é a vida, foi o que nós pegamos ali no versículo de número 4, né? E nele estava a vida. E a vida, sendo Jesus a vida, nós vamos entender que existe uma alienação ou uma ligação com ele. Essa alienação ou ligação vai ter consequências terrenas e eternas, ou seja, de princípios de fim e de morte, né? Então, a morte e a vida em evidência nessa colocação. Jesus é a vida. E aí, então, o texto de Romanos, capítulo de número 3, versículos 23 e 24, vai dizer para nós que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus e são justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que é em Cristo Jesus. Nas aulas de batismo você viu sobre esse texto. É um texto muito recorrente falado sobre essa questão de origem do pecado, da nossa raiz pecadora, da tendência do homem para o mal. E nós vamos entender que todos pecaram a partir de Adão, de quando ele feriu o princípio ali do mandamento do Senhor, e ali a partir dele, então, todos nós nascemos de uma raiz pecadora. Todos estamos destituídos, ou seja, Deus nivelou o homem por baixo. Não tem melhor, não tem maior, não tem mais bonito, não tem mais feio, não tem romano, não tem judeu, não tem grego, não tem brasileiro, não tem português, não tem americano. Todos estão no mesmo nível, na mesma condição, no mesmo patamar. Todos instituídos da glória de Deus. E são justificados de graça na pessoa de Jesus. Vamos entender que a palavra justificação quer dizer ele trocou de lugar comigo, ele tomou sobre si a condenação, ele assumiu a posição que era minha, de condenação, que era sua, e com isso ele nos coloca numa posição de isentos do pecado, e por conta disso ele fez isso de maneira gratuita, mediante a graça, que é um favor imerecido, e aí então é pela redenção que é em Cristo Jesus, para que a gente possa ter essa liberdade, né? A redenção quer dizer pagamento, a suficiência. Existiam lá uma dívida contra mim, contra você. E aí Jesus foi lá e pagou essa dívida, essa redenção, é esse pagamento, é essa suficiência. Não existe mais nada que pese contra mim ou contra você enquanto dívida. Por isso, Romanos 8:1 vai dizer que não uma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Satisfação
né? E quando a satisfação não é que satisfeito, ai, tipo, comi, estou satisfeito. Não, ele atendeu a todos os requisitos da lei. Bom, esse é um outro estudo onde nós podemos entender. Em Hebreus ele também fala sobre isso. Aliás, fica aqui a dica, a carta aos Hebreus é uma carta linda, uma carta maravilhosa, e eu sugiro a você que estude quando possível. Nós temos os vídeos que estão sendo gravados para a nossa escola bíblica, e nós temos estudo da carta aos Hebreus. Uma carta lindíssima. Eu amo verdadeiramente e te encorajo a estudar esta carta, tá bem? Muito bem. Deus prova o seu amor para conosco, que é em Cristo, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Um ato do seu amor, da sua graça. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. E eu vou usar uma ilustração que eu tive a oportunidade de usar recentemente, enquanto eu estava conversando com um jovem a respeito da sua salvação. Eu era jovem, ele já tem um filho, e aí então eu perguntei para ele: você teria coragem de dar o seu filho? Ele tem um menininho, né? Esse jovem tem uma criança como filho. E eu perguntei: você tem coragem de dar o seu filho para substituir numa condenação de morte uma pessoa que fez algo terrível? Vamos pensar de alguém que roubou, matou, adulterou, mentiu, fez coisas terríveis. Você teria coragem de. E agora essa pessoa está condenada à morte, por exemplo? Você teria coragem de ir lá e dizer: olha, eu não te conheço, nem sei quem você é, não tem problema, mas eu quero dizer para você o seguinte: você é uma pessoa muito preciosa, te acho um cara legal, então por conta disso eu vou dar meu filho para morrer no seu lugar. Então, o meu filho, ele é um inocente, bem verdade, ele é uma criança até, mas eu vou pegar o meu filho e vou oferecer o meu filho no seu lugar, para que tudo aquilo que você fez seja colocado sobre ele como culpa, e ele morre no seu lugar e você segue livre. O que você me diz? Você teria essa coragem? Foi isso que Jesus se fez. Ele se fez esse menino no lugar de cada um de nós. E o Pai, o Senhor, o Criador, teve essa coragem, mostrou, provou que nos ama através de Cristo Jesus, dando Jesus para estar nos substituindo lá na condenação eterna. O detalhe é que Jesus não tinha pecado, né? E Hebreus também vai falar sobre isso. Como ele não tinha pecado algum, a morte não pôde retê-lo. Porque o salário do pecado é a morte, é o que diz o próximo texto. Romanos 6:23 vai dizer para nós: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, existem dois caminhos: vida ou morte eterna. Existem duas portas, dois caminhos: o caminho estreito, o caminho largo, porta estreita, porta larga. Existem dois padrões: o do pecado ou de Cristo. E aí, a escolha, a decisão, ela nos compete, é nossa. Nós temos esse arbítrio, né? Essa liberdade, essa possibilidade de escolha dada por Deus desde a criação, desde quando Deus disse: façamos do homem a nossa imagem e semelhança. Muito bem, então aí eu quero trazer Gênesis 3:17. Desculpa, Gênesis 3, do verso 16, do verso 7, puxa, que difícil. Vamos de novo? Gênesis 3, do verso 7 até o 19, e nós vamos ter aí como é que a morte, ela se manifesta, né? E a morte, nós estamos falando de morte de maneira final, então quero convidar você para ler comigo Gênesis,
Sua Bíblia está aí? É importante que você leia. Talvez você pense assim, olha, muda muito de caminhos, de páginas. Sim, é importante assim, a gente vai aprendendo a manusear a palavra do Senhor. Muito bem. Gênesis capítulo de número 3, do verso 7 até o 19, é um texto longo. E aí, então, nós vamos olhar esses versículos passo a passo, como está aqui no quadro, tá certo? Versículo de número 7 vai dizer para nós assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. E então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava no meio do jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde está você? E aí, então, a resposta dele, versículo 10. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. Então, nós vamos ter aí, no versículo de número 8, a colocação ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor, que ele estava no jardim, sopraram, esconderam-se na presença do Senhor. O pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. Eles pecaram. Deus disse, não coma, mas eles foram ali tentados, cederam à tentação e, portanto, comeram. O grande problema ali em relação ao pecado não era da desobediência, embora a desobediência é um desregramento. O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que é desregramento dentro daquilo que é a vontade de Deus, é errar o alvo. A palavra pecado significa originalmente errar o alvo. Que alvo? Aquilo que é o propósito de Deus, né? Quando a gente pensa em algo, muitas vezes a pessoa pensa lá naquele desenho cheio de círculos, onde as pessoas jogam as flechinhas e ela tem que cair bem lá no centro. Essa é a ideia que muitas pessoas têm de alvo. E, na verdade, a colocação alvo é errar o objetivo. Talvez seja a colocação ou a expressão mais correta. Pecado é errar o objetivo. Qual o objetivo? O objetivo que Deus tem para o homem. Porque o homem foi criado para ser o louvor da sua glória. E quando esse homem está errando esse alvo, ele está em pecado, está vivenciando o pecado, está errando o alvo que Deus tem para ele. Quando ele escolheu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele estava com as suas atitudes dizendo assim, olha, tudo bem, Deus me disse isso, mas eu escolho isto outro. E todas as vezes que nós decidimos estar fora daquilo que é o padrão de Deus, fora daquilo que é a vontade de Deus, fora daquilo que é a designação de Deus, fora daquilo que é o objetivo de Deus, nós estamos escolhendo por nossa própria conta, nós estamos decidindo sobre o que queremos, decidimos, talvez até dentro do nosso processo criativo, quem queremos ou quem não queremos, nós estamos dizendo, tudo bem, essa é a sua vontade, mas a minha é outra, e a minha vontade, ela está prevalecente, ela está prevalendo, né? Ela está sempre sendo aquela que vai, enfim, definir o que eu quero. Eu estou dizendo, Deus, eu não estou muito preocupada com o que você está dizendo. Eu estou tirando Deus do seu lugar na minha vida e assumindo o controle da minha vida. E aí, então, isso é muito perigoso, porque assumir o controle da minha vida, tirar Deus do controle, tirar Deus daquilo que é o seu padrão, o seu papel, a sua razão, e a razão da minha vida, inclusive, porque eu fui criada para ser louvor da glória de Deus, com isso, eu estou assumindo esse controle. E tudo que a gente coloca no controle da nossa vida, ou no lugar de Deus, nós estamos divinizando. Quando eu divinizo outra coisa que não Deus, o nome disso é idolatria. O grande problema do errar o alvo, do errar o objetivo do homem,
é que ele deixou de ser para a glória de Deus, para tomar as decisões da sua vida. E o primeiro pecado ali foi o pecado da idolatria. E por consequência, porque estava se auto-idolatrando, se posicionando, se colocando no lugar de Deus e tomando todas as decisões a respeito de si, ignorando aquilo que as orientações e os mandamentos de Deus para si, então ele estava fazendo um papel bem diferente. Esse processo da idolatria. Então a desobediência veio, ela foi a execução de um sentimento, de uma ação dentro do homem, que era a ação da idolatria, tá certo? Então, essa ação levou o homem a se esconder, levou ele a uma alienação. Alienação, dentro da definição teológica, o termo alienação é usado para definir morte. Morte é designada, né, teologicamente, como separação ou como alienação. É o termo teológico usado para a morte. E não aniquilação, como alguns até usam aí. Então, nesse processo, quando ele se esconde, no versículo de número 8, ele está dizendo aí de uma separação espiritual. Então, se esconderam, se separaram, não queriam esse contato com o Deus. E o estado correto, né, numa outra condição, na condição real e proposta por Deus, era a regeneração, ou é a regeneração espiritual. Em Cristo Jesus, essa regeneração, ela vem a acontecer. Então, se o pecado trouxe alienação, trouxe a morte e a separação espiritual entre Deus e o homem, Cristo vem e faz a regeneração. No versículo de número 10, a colocação do Adão, do homem, eu tive medo. E aí, então, qual era a ação aqui? Né? A ação foi, tive medo. E então, ele está falando de uma alienação ou de uma morte psicológica. Medo, as emoções estranhas ao homem, que ele não conhecia, como a inveja, a amargura, a frustração, os vícios que vão seguir aí, a partir daí passam a estar na vida do homem, elas são fruto dessa alienação que aconteceu aqui. Tá? Então, existe uma alienação. Quando o homem peca, quando ele erra o objetivo de Deus para ele, existe a alienação espiritual, a psicológica, a social, a física e a eterna. Então, enquanto alienação espiritual é a separação por conta do pecado, e Cristo vem e faz essa regeneração. A alienação psicológica, as suas emoções são afetadas. E em Cristo Jesus, e também através do Espírito Santo, essas emoções são curadas. Entre elas aí o perdão, o contentamento, né, a satisfação com aquilo que se tem, a humildade, o retorno das virtudes. O homem ele tem um senso de amor e de justiça nato. E nem em Cristo Jesus isso é bem corrigido, graças a Deus. O versículo de número 12 vai dizer que a mulher que tu me deste, né? Quando ele é perguntado, o que é isso que fizeste? E ele responde, foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, ele lançou a culpa sobre a mulher. E com isso, o que nós vamos ter também? Nós vamos ter aí a questão da alienação social. Começam os problemas. Eu vou jogar o problema para o outro. Eu começo a ter problemas de relacionamento. Foi a mulher, não, foi a serpente, não, foi o gato, foi o marido, foi o vizinho, né? Ah, mas é o seu jeito, olha o jeito que você fala, olha o jeito que você vê. Então começam aí os problemas relacionais ou sociais. E em Cristo Jesus, ele vem e traz isso para nós num mandamento lindo, onde ele diz assim: ame ao seu próximo como a você mesmo. Lá no Decálogo, no Antigo Testamento, ele vai ter alguns mandamentos como não matar,
não roubar, não invejar, não querer o que é do próximo, né? Não alienar. E ali, então aqui, ele traz essa correção. Simplesmente, ame ao seu próximo como a você mesmo. Por amar ao próximo, você não rouba, não adultera, não usurpa, enfim, você vai buscar uma vivência relacional de uma forma onde as coisas são bem diferentes. No versículo de número 16, ele vem e traz para nós assim: a mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o sofrimento na sua gravidez, e com o sofrimento você dará à luz. Muito bem, então, essa é uma consequência daquele errar o objetivo, onde há a multiplicação da dor, tá certo? E aí, a questão não da concepção, a concepção é uma bênção, ter filhos é uma bênção, né? Filhos é presente de Deus, são herança do Senhor. O problema é a dor que passa a ser aumentada a partir daí. Então, quais são as consequências de alienação na vida do homem? Ele passa a ter dores, passa a ter enfermidades físicas. Antes de comer do conhecimento do bem e do mal, não morreria, teria vida eterna. E agora, então, ele tem consequências físicas. E aí, então, nós temos em Cristo Jesus que vem e traz essa cura para o corpo e também o resgate da vida eterna. E no versículo 17 ao 19, ele vai dizer para a gente assim: com o suor do seu rosto comerá o pão de cada dia. Né? Então, ele vai dizer para nós, e no finalzinho do versículo 19, no versículo, ele vai seguir assim: até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó você voltará. Então, as consequências eternas, que é a fadiga, a canseira, e a morte física. E em Cristo Jesus, nós temos a vida eterna com Deus, e também nós temos o suprir da necessidade do nosso dia. Não que nós não vamos trabalhar, mas a palavra do Senhor, né, no Salmo, ele vai dizer para nós assim, que Deus dá aos seus enquanto dorme. Então, é maravilhoso, né? Isaías, capítulo 1, ele fala assim: se atentamente me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, é uma situação onde, em Cristo Jesus, há uma reversão, há um resgate disso tudo. É a chamada redenção de todas estas coisas, tá certo? Por isso, é importante que a gente tenha muito em mente esse texto de Mateus, capítulo 6, que está lá no Sermão da Montanha. Buscai primeiro o reino de Deus. Né? O texto... Opa! Vamos voltar aqui um pouquinho. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas. Vamos voltar aqui. Vos serão acrescentadas. Deixa eu apagar. Buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, não tenha preocupação. Não se preocupe com o que dia de amanhã, ou depois de amanhã, porque o amanhã cuidará de si próprio. Havendo gratidão, contentamento. Lembra que a gente falou que o homem perdeu o contentamento? Uma das coisas que ele perdeu. Se esse contentamento... Vamos achar onde é que nós vimos isso. A questão de uma das perdas do homem foi essa questão do contentamento. Se ele tem esse contentamento na sua vida, Deus vai dar a ele tudo quanto ele precisa. Só precisa reconhecer a presença de Deus. E aí nós vamos finalizando com uma aplicação pessoal. Na aplicação pessoal, a primeira colocação é, primeiro item aqui, quais os tipos de alienação ou morte você tem enfrentado no seu dia a dia? Ou seja, quais são as coisas? Vamos voltar lá no quadro da alienação. Quais são as alienações espirituais, psicológicas, sociais,
as físicas, as eternas, quais são os problemas que você tem enfrentado na sua vida, no seu dia a dia, que tem separado você do Senhor? Quais são as coisas que você tem experimentado que ainda faz separação entre você e o Senhor? Tá? É uma pergunta bem pessoal. Estas descobertas de hoje, desses textos, né, de tudo isso que nós vimos hoje, levam você a adorar a Jesus de uma forma melhor? De que maneira? Qual foi, de todos os textos e afirmações que você viu e ouviu, qual foi o mais importante que você leu hoje? E então, o que Deus quer que você faça em resposta a este estudo, ou as coisas que você ouviu hoje? Escreva, então, uma afirmação com suas próprias palavras, como uma oração em respostas para Deus, sobre tudo que você aprendeu aqui hoje. E esse fator, ou seja, essas respostas em oração, esse reconhecimento da alienação, a forma como este texto todo vai te ajudar a entender tudo isso que o Senhor tem te ensinado, vai trazer para você um ganho na sua vida. Por isso é importante reconhecer qual foi a afirmação mais importante e o que você vai fazer em resposta àquilo que Deus trouxe para você. Não faça isso sem antes orar. Ore, agradeça a Deus e você coloque isso em prática na sua vida. Eu fico aguardando as respostas desse discipulado para você, para que você possa, então, completar esse passo do discipulado de hoje. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu vou orar com você. Graças a Deus. Eterno Deus e maravilhoso Pai. Muito obrigada, Senhor, pela revelação da tua palavra. Ela nos ajuda, Senhor, a caminhar seguros, porque elas são lâmpadas para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A tua palavra, Senhor, nos ensina a andarmos na luz antes que as trevas nos apanhem. Por isso, é no nome de Jesus que eu peço ao Senhor que nos abençoe, que nos dirija os passos para que possamos fazer de acordo com a tua palavra. Nós vimos nessa aula de hoje, Pai, que o pecado é errar o alvo, errar o objetivo que o Senhor tem para a nossa vida. Ajuda-nos nessa correção, para sermos as pessoas que o Senhor sonhou para nós. É no nome de Jesus que eu assim oro e já te agradeço. Amém. Queridos, fica com Deus e um ótimo descanso. Deus abençoe. Até a próxima aula.